Liberdade, devocional de 31 de maio, para o nosso perpétuo bem. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Deuteronômio 6, versos 1 e 24. O mundo não gosta de regras ou leis. Quer liberdade ilimitada. Neste mundo libertino é proibido proibir. O mundo tende a ver todo mandamento como uma afronta à liberdade e toda moralidade como moralismo ultrapassado. Na visão do mundo, o Deus dos 10 mandamentos é um estraga-prazeres. Mas será que é assim? Será que o que Deus deseja ao nos dizer não tantas vezes em 8 dos 10 mandamentos é nosso desprazer? Se examinarmos bem os mandamentos, descobriremos que na verdade o que Deus procura é o nosso perpétuo bem. Podemos identificar na Escritura pelo menos 4 objetivos pelos quais Deus nos deixou sua lei e que nos levarão a experimentar o bem. Primeiramente, Deus nos deu a lei para expor nossa pecaminosidade diante de nós mesmos, a fim de que paremos de confiar em nós e corramos para Cristo. É o que Paulo nos explica em Gálatas 3:19 e de 22 a 24. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Em segundo lugar, Deus nos deu a lei para dar-nos um padrão pelo qual possamos amá-lo e amar ao próximo. Foi por isso que, perguntado por um dos fariseus sobre qual o maior dos mandamentos, nosso Senhor respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, de 37 a 40. Por isso também, o mesmo Jesus, que é verdadeiro Deus, disse a seus discípulos em João 14,15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Paulo, falando da segunda parte do Decálogo, ensina em Romanos 13, versos 9 e 10: Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em terceiro lugar, Deus nos deu a sua lei para frear nossa pecaminosidade, resguardando nossa pessoa, nossos relacionamentos, nossa propriedade e nossa reputação. Além de nos ensinar a dar-lhe a glória que lhe é devida, por meio de seus mandamentos, Deus está legislando em causa de nossos direitos em relação uns aos outros. Quem de nós, por exemplo, gosta de ser traído ou enganado? Quem de nós aceita de bom grado que seu cônjuge dê seu corpo a outrem? Quem se deleita em saber que alguém lhe contou uma mentira? Qual é de nós que ri quando lhe assaltam a propriedade? Quem tem prazer em ser desrespeitado por seus filhos ou em ser caluniado? É certo que os mandamentos não são contra nós, exceto por causa do testemunho que eles dão de nossa pecaminosidade latente. Antes, eles são para o nosso próprio bem. Eles foram estabelecidos por Deus para preservar a santidade de nossos relacionamentos, a começar de nossa relação com Deus. Mas eles não funcionam quando simplesmente esperamos que o próximo os cumpra para conosco.
Eles não servem para legislarmos em causa própria. Os mandamentos são para que nós os pratiquemos, dando assim a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomenda: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, verso 12. O Senhor não está dizendo que tudo o que fizermos aos outros, eles o farão a nós, embora isto seja possível e até frequente. Antes, Jesus está dizendo que devemos tratar os outros incondicionalmente da forma como gostaríamos de ser tratados. Como você gostaria de ser tratado pelos outros? Esta é a lei e os profetas. Em quarto e último lugar, a lei nos foi dada para moldar-nos à imagem de Cristo. Este é o alvo da predestinação dos eleitos, como está escrito em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A lei de Deus estabelece o padrão do caráter de Cristo. Se somos de Cristo, desejaremos ser como nosso Senhor em nosso proceder. Para os que creem em Cristo, os mandamentos de Deus não são pesados, como está escrito em 1 de João 5, versos 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Devemos nos alegrar na lei de Deus como expressão do seu amor. Não somente isto, mas também como expressão do nosso amor em resposta ao amor do nosso Pai. E nossa tristeza, ao não cumpri-la, deve estar focada em nossa própria pecaminosidade e não em sua suposta severidade. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.